A carne mais barata do mercado é a carne negra. Hoje é o Dia Nacional de Luta contra o Genocídio da Juventude Negra. Data também que completa um ano do assassinato do jovem João Pedro, morto covardemente por policiais dentro da sua própria casa. Quase 6 meses do assassinato do João Alberto, gaúcho, de 40 anos, espancado até a morte por seguranças do Carrefour. Exatos 12 dias do massacre de Jacarezinho, a maior chacina da história do Rio de Janeiro, onde 29 pessoas morreram, sendo uma delas policial. 2 anos e 2 meses da execução de Marielle Franco e Anderson Gomes, e ainda sem justiça. 1 ano e 3 meses do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, vírus que já matou mais de 430 mil pessoas no nosso país. O que todos esses casos têm em comum? A maioria das vítimas são negros, pobres, da periferia. A maioria inocentes. Nosso país não tem pena de morte. Oi, tá me escutando? É assim que a gente inicia o Fala Fernanda de hoje. Nós vamos discutir e apresentar a importância de combater e acabar o verdadeiro genocídio da juventude negra no país. Eu vou contar com a ajuda no debate do nosso companheiro, o Márcio Chaves. Há 133 anos, a história do Brasil ficará marcada pela promulgação da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, que aboliu formalmente os quase 350 anos de escravização, um modelo econômico de exploração do povo negro, de violência, de barbáries, por parte das elites durante o Brasil colonial. Nosso país foi responsável pelo tráfico de quase 5 milhões de africanos e genocídio de comunidades indígenas inteiras. Vergonhosamente, no continente americano, fomos o último país a acabar com a escravização. Mas, Márcio, essa reparação formal, sem nenhuma reparação histórica para os negros, significou, de fato, liberdade? Óbvio que não, né, Fernanda? Hoje vocês podem ver, eu invadi aqui o cenário do Fala Fernanda para falar sobre a abolição da escravatura, que muitos dizem, óbvio, que os da extrema-direita, que a princesa Isabel foi bondosa, mas a gente sabe que a história não foi essa. E sim, das lutas históricas que os negros enfrentaram, né, tanto nos quilombos como nas senzalas, e lutas históricas como as da baianada, da sabinagem... O que eu falei? Você falou sabinagem. E lutas históricas como dos malês, da balaiada, da sabinada e da cabanagem. E, no entanto, a Lei Áurea foi desacompanhada de qualquer política pública que colocasse os negros e negras em condições sociais de conseguirem se inserir naquele momento no país. Simplesmente jogaram os negros da condição de escravizados para a condição de criminalizados. Quem não lembra do que o Mourão disse sobre o que aconteceu no Jacarezinho, massacre terrível? Tudo bandido. Esse é o pensamento da extrema-direita com relação à população negra do Brasil. E a gente ainda vê muita gente falar: ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que escravizei, isso de brancos, né? E eu quero dizer, na minha condição de privilegiada e branca, que a gente tem que pensar nas consequências da estrutura social. E todos nós brancos, independente da origem, somos parte e descendentes de uma branquitude que se aproveitou desse sistema de dominação. Portanto, também é nosso papel buscar a reparação histórica. A escravização fez do racismo um elemento estruturante da nossa sociedade. O que isso significa? Quantos médicos negros no Brasil? Quantos doutorandos negros vocês conhecem? Quantos dentistas negras vocês conhecem? Muito poucos, né? E esses poucos já são herança de um sistema de ações afirmativas nas universidades, depois de muita luta do movimento negro e do movimento estudantil consciente. Agora pensa, quantas trabalhadoras domésticas são negras? Quantos trabalhadores da limpeza urbana são negros? Quantos porteiros que vocês conhecem são negros? O racismo define quem é cidadão de bem, quem acessa as políticas sociais e quem vive e quem morre. Preconceito racial, herança deixada pela escravização por parte de uma elite branca e rica, até hoje difunde e alimenta no conjunto da sociedade a ideia de que os negros e negras são cidadãos de segunda categoria. Isso também
para manter a superexploração da carne mais barata do mercado, como diria Elza Soares. Eu, como homem negro, passei por inúmeras situações e casos de racismo. Na minha adolescência, quando fui entrar pela primeira vez na casa de uma ex-namorada branca e escutei "este negro está autorizado a entrar aqui", e durante o período que eu era árbitro de futebol, quando eu ia apitar na Serra Gaúcha e ouvia das arquibancadas que matar negro não seria crime e sim adubar a terra. Este é o lugar que eles tentam colocar o negro, mas a gente não vai baixar a cabeça e seguiremos resistindo. Outra consequência brutal da escravização e do racismo é a segregação espacial. Não à toa, a maior parte dos moradores das periferias, das ocupações, das favelas, que sobrevivem sem saneamento básico em muitos lugares, sem uma série de serviços do Estado, a maioria são negros e negras. A violência policial tem sido, muitas vezes, a única política pública de Estado nessas comunidades. Quem mora na favela é tratado como suspeito até que prove o contrário. É o que a gente chama de criminalização da pobreza. Aliás, os grandes traficantes estão bem longe das favelas. A naturalização do discurso de ódio, o estímulo a ações racistas, junto com o histórico de impunidade da polícia que mais mata e que também mais morre no mundo, faz com que se aumente a letalidade policial. Essa política de guerra às drogas, que só significou o aumento do hiperencarceramento, o aumento da violência social, o aumento da letalidade da polícia, junto com a licença para matar, dada pelo discurso do Bolsonaro, fez estourar a letalidade policial no país. Só no último ano foram 5.600 vítimas da letalidade policial. E dos policiais que morreram em serviço, a maioria também era negra. No Brasil, negros e negras são os que mais morrem de Covid-19 e os que menos recebem vacina. As mulheres na negritude são as principais vítimas da fome, ainda mais com a redução drástica do auxílio emergencial e com o aumento do desemprego. Como diz o provérbio africano, até que os leões escrevam suas histórias, os caçadores continuarão sendo os heróis. Uma narrativa que celebra o 13 de maio não pode ser verdadeira. A gente tem que ensinar a história que a história não conta e reivindicar os verdadeiros heróis nacionais. Luiz Gama, Luiz Amaim, Dandara e, recentemente, Marielle, presente. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Somos um povo de uma só nação. Piada de mau gosto, né? Essas são frases que são ainda repetidas no nosso dia a dia, simplesmente apagando toda a força e toda a luta dos negros, que foi quem construiu e ajudou e muito no crescimento do nosso país, com muitas vidas, muito suor e muito sangue. Como diz a Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Esse é o nosso papel, enquanto pessoas brancas. A luta contra o racismo tem que ser de toda a nossa sociedade. Nossa solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos por ação direta ou indireta do Estado brasileiro. Nem bala, nem fome, nem Covid. Basta. Parem de nos matar. Vidas negras importam. Gostaria de te pedir, se tu curte o Fala Fernanda, tá gostando do canal, curte, compartilha, comenta, nos ajuda a chegar mais longe.